Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, eu sou o Menino Positivo e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Esse vídeo eu ia postar no Instagram, para quem não me segue lá, Menino Positivo. Eu ia postar lá, só que como é um vídeo que talvez fique um pouquinho longo, eu não gosto de postar vídeos muito longos lá, até porque lá eu acho que só dá até 1 minuto e 30, eu acho. Então, decidi postar esse vídeo aqui. Ai, Mona, então tá. Tá. Pra quem não sabe, ontem eu fui pra minha primeira consulta com a doutora Adriana, lá no posto de saúde do Dr. Carlos Ribeiro. E agora eu vou começar minha consulta lá. Vou começar primeiro contando pra vocês como foi que aconteceu todo esse fuzuê, todo esse auê de eu ter passado 8 meses sem um acompanhamento médico. Foi o que aconteceu. Eu recebi o meu diagnóstico lá em São Luís, no Maranhão. E aí, quando eu recebi meu diagnóstico, que é uma história que eu vou contar depois também, quando eu recebi esse diagnóstico, eu fui lá no CTA do Lira, em São Luís. E lá no CTA do Lira, eles decidiram começar logo o meu tratamento. Eu ainda ia ficar lá mais 2 meses. Então, para mim não ficar esses 2 meses sem tratamento, eles decidiram começar logo. E quando eu chegasse em Fortaleza, que é onde eu moro, eu dava continuidade. Até aí, tudo bem. E aí eu fiz o acompanhamento e ele me deu medicação para 2 meses, uma receita para 2 meses. Porém, quando ele me receitou esses 2 meses, a receita ficou retida lá no CTA do Lira. Eu não vim para Fortaleza com receita. E foi a partir daí que começou o problema. Foi na Policlínica Dr. Luzmar Veras Rodrigues, né, o famoso Policlínica do Hospital da Mulher, ali no Jockey. Lá foi onde começou toda a confusão. Por quê? Eles abriram meu prontuário. Eu já tinha avisado que a minha medicação estava acabando, porque o doutor só me deu medicação para 2 meses, que era o tempo que eu ia ficar em São Luís, e ele mesmo falou que quando eu chegasse em Fortaleza, eu procurasse logo algum lugar para me dar continuidade, pois a minha medicação ia acabar. Eu ia precisar pegar mais. Beleza. E aí eu cheguei lá na policlínica, abri meu prontuário e tudo mais, e aí eu fui conversando com a doutora. Minha medicação já estava acabando. Porém, ela disse que para me pegar mais medicação lá, eu teria que primeiro passar pelo médico, para o médico analisar, porque era a minha primeira consulta, era a minha primeira vez aqui em Fortaleza. Então, eu tinha que passar pelo médico primeiro. Até aí, tudo bem, realmente essa é a forma que tem que ser feita. Quando é a sua primeira vez, primeiro você tem que passar pelo médico e tudo mais para conseguir pegar a medicação. Só que no meu caso, eu já tinha passado pelo médico antes e o meu caso era um caso de emergência porque a minha medicação já estava acabando. E naquele momento que eu estava lá na policlínica, o médico não tinha como me encaixar para poder me consultar porque já estava muito cheio e a minha medicação estava acabando. E aí foi quando começou o desespero, porque a assistente social disse que não podia fazer nada. E aí eu me perguntei o que é que ela estava fazendo lá, porque se ela não podia fazer nada. E aí foi o que aconteceu. Minha medicação realmente acabou. Saí lá da policlínica sem medicação, minha medicação acabou. Fiz todo um fuzuê aqui no Instagram, fiz stories, um monte de coisa. E aí um amigo meu me deu algumas das medicações dele para mim não ficar sem. E aí, quando eu voltei lá de novo na assistente social, ela até falou, eu falei isso para ela, e ela disse assim: mas nesse caso pode dar problema para ele, porque quando ele for pegar a medicação de novo, ele vai antes do tempo, caso antes do tempo de ter acabado. E o médico vai perguntar por que que acabou tão rápido. Aí eu falei assim: tá, mas eu acho que ele fez mais por mim do que a senhora. Porque eu acho que eu tenho certeza que se ele chegar no médico dele e dizer assim: olha, minha medicação acabou mais tempo, porque um amigo meu ficou sem medicação, ele não conseguiu e eu não quis deixar ele sem medicação, eu tenho certeza que o médico iria entender. Mesmo com todo esse fuzuê, o que foi que aconteceu? Ainda cheguei a fazer uma coleta de exames lá na policlínica, fiz uma coleta, né, todas as coletas necessárias e tudo mais, só que eu nunca conseguia mostrar ao médico, porque o médico nunca tinha tempo. Nunca tinha agenda, nunca tinha data. E aí eu passei, eu acho que 1 mês, indo lá quase todos os dias. E eu já não pegava mais nem ficha, porque como eu pegava senha para poder ir no guichê, e até você chegar num guichê lá na policlínica já é uma vida. Então, tipo assim, para mim não perder mais tempo, assim que eu chegava já ia no guichê. Moça, tá marcando para tal médico? Aí eu dizia, não. Acabou que um tempo eu desisti e aí eu precisei viajar, porque eu estava trabalhando.
Precisei viajar e ia passar 2 meses fora. E aí começou aquela luta de eu preciso de medicação. Como eu já estava sem medicação, estava sem receita, a policlínica não me ajudou em nada. O que foi que aconteceu? Me pediram para ir no Hospital São José. Lá no Hospital São José eu cheguei, expliquei tudo para eles de novo. Olha, eu recebi meu diagnóstico lá em São Luís, vim para cá sem receita, a policlínica de uma certa forma me recusou a medicação, porque assim, como eu falei no começo do vídeo, realmente esse primeiro contato com o médico ele é necessário, mas o meu caso era um caso de emergência, eu estava sem medicação. Então, já que eu estava sem medicação, era possível que fosse criado pelo menos uma receita, pelo menos pelo farmacêutico, e o médico autorizava, sabe? Para mim não ficar sem medicação. E enfim, e aí eu expliquei tudo lá no Hospital de São José. E adivinha, o Hospital de São José também não quis me dar medicação. Porque disseram, mas por que não sei o que, não sei o que. E eu falei, moça, onde fica a ouvidoria do hospital? Quando eu ameacei ir na ouvidoria, porque eu já estava muito estressado, porque já fazia tempo que eu estava atrás de consulta, atrás de remédio. Então, quando eu ameacei ir na ouvidoria, que eu realmente ia abrir uma reclamação, tanto da Policlínica como do São José, que foram os dois hospitais que me recusaram a medicação. Quando eu falei isso, no instante a enfermeira apareceu com a receita. Gente, juro pra vocês, foi só dizer assim, moça, onde fica a ouvidoria? Apareceu uma receita lá, do nada. E aí, enfim, a médica tinha autorizado a receita e quando eu fui pegar a medicação na farmácia, ela falou pra mim, olha, isso que a gente tá fazendo pra você, quem era pra ter feito era a policlínica de onde você abriu seu prontuário. Pois é, mas não fez. E eu preciso da medicação. Então alguém vai ter que me dar. E nessas horas, gente, eu fico assim, eu sou uma pessoa muito paciente, mas tem horas que quando as pessoas elas não resolvem os problemas que é para elas resolverem, eu me estresso e sim, eu sou muito grosso. E aí, enfim, peguei minha medicação e ela disse que depois ia saber por que é que eu não tinha conseguido a medicação lá e não sei o que, não sei o que, porque o que eles fizeram lá era pra policlínica ter feito, mas claro que não ia, gente, até parece que eles iam num dia ir lá na policlínica, porque um paciente, assim, do nada apareceu lá no São José dizendo que lá, até parece, gente, até parece. Peguei a medicação e aí minha medicação tava acabando de novo, e cadê receita? São José não me deu receita. Ela só me deu a medicação e ficou com a receita lá. E aí, como é que consegue medicação de novo? Eu atrás de medicação de novo porque eu ia viajar. E aí foi quando eu consegui medicação lá no hospital, na clínica escola da Unicristos. Ai, maravilhosamente bem atendido. E aí a doutora Olga falou comigo, né? E ela conversou que ela também estava sem agenda para poder incluir novas pessoas e geralmente esses pacientes eles são encaminhados para lugares próximos às suas casas, né? E isso não é tipo a médica ou centro que diz. O próprio Ministério da Saúde, que ele indica que as pessoas elas façam tratamento próximos às suas casas, né, para ficar mais fácil também o acesso. Porém, diferente da policlínica, né, que era para ter me recebido, ela fez a receita. Ela falou: olha, mas para você não ficar sem medicação, que você não pode, eu vou aqui lhe fazer uma receita. E ela ainda me deu uma receita com validade para 6 meses. Pega a visão. Ela me deu uma receita com validade para 6 meses. E aí, quando acabasse, como eu ia viajar, eu poderia pegar em qualquer lugar do Brasil, porque é nacional. Mas enfim. E aí, peguei a medicação. Aí ela foi disso. Nesses 6 meses, você tenta voltar na policlínica e tenta ver, porque você precisa mostrar esses seus exames que você fez. O quê? Falei pra ela, eu nunca mais volto naquela policlínica e nunca mais voltei até hoje. Eu só fui lá umas 2 vezes. A primeira foi pra abrir meu prontuário e a segunda foi pra fazer um barraco. Depois eu nunca mais voltei lá. E até hoje, meu filho, eu acho que se eu tiver morrido, eles nunca vão saber, nunca nem foram atrás. Passei 8 meses sem acompanhamento médico. Porque eu fiz o quê? Minha primeira consulta foi em outubro do ano passado, com o Dr. Maxwell lá em São Luís. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho. 8 meses. Então, o que foi que aconteceu? Eu tava um dia conversando com a Sabrina Luz, né? Que ela realmente faz jus ao nome dela. E aí a gente tava conversando porque ela fez uma postagem do passe livre, né? Que ela tem. E aí, conversa vai, conversa vem, ela disse assim, consulta o teu médico, alguma coisa assim. Eu falei, que médico? Aí expliquei pra ela toda a situação. E ela foi disse, amigo, eu não sabia que tu tava nessa situação e não sei o que, não sei o que, vamos resolver.
E aí, mano, ela falou com a RNP, me deu contato da RNP, e pra vocês terem uma noção, eu não conhecia a RNP. Não conhecia, eu não tinha noção do que era uma RNP. Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre a RNP pra vocês. E aí foi quando ela falou, olha, fala com esse número aqui, é lá da RNP, e eles vão tentar te ajudar. Mandei mensagem pra RNP. Gente, juro pra vocês, em 5 minutos resolveram o meu problema. Juro, em 5 minutos resolveram o meu problema. Mandei mensagem para a RNT, expliquei tudo isso que eu falei para vocês. Recebi meu diagnóstico em São Luís, abri meu prontuário na policlínica. Eles não me deram um acolhimento muito bem, não me receberam muito bem, não senti que eu fui muito bem recebido lá. Me negaram medicação, falei um monte de coisa. Escatei mesmo, desci a lenha. Eles disseram para mim, ok, vou passar esse teu caso para a coordenadora de STIs de Fortaleza. Foi aí quando eu falei com o Marcos, se eu não me engano. E aí o Marcos falou, assim, ele ouviu, né, tudo. E aí ele falou, olha, segunda-feira, 2 horas da tarde, você vai lá no Carlos Ribeiro, a coordenadora vai estar lhe esperando, ela já sabe quem é você. E eu, já? Já? E eu morto de feliz, né? E foi, e realmente deu certo, gente. Não vai ter mais não aqui, tá? Realmente deu certo. E aí, como o Marcos, ele é coordenador de STIs daqui de Fortaleza, ele realmente disse que ia procurar tentar entender o que foi que aconteceu lá na policlínica, que eu fiquei esses 8 meses sem tratamento. Nesse caso dele, eu já confio que ele realmente vá atrás, né? Porque ele é coordenador. Fui lá no Carlos Ribeiro, inclusive o Carlos Ribeiro é um CTA de referência, muita referência aqui em Fortaleza. E muita gente, quando eu tava falando sobre isso, dizia, vai pro Carlos Ribeiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como a médica me falou ontem, lá no Carlos Ribeiro é muito difícil você conseguir uma vaga, você indo. É muito difícil. Geralmente eles lhe encaminham para outro lugar. Porque a demanda lá no Carlos Ribeiro é muito alta, justamente por eles serem um CTA modelo. E se eu não me engano, eu acho que é o único CTA que tem em Fortaleza. O resto é SAI. Ela disse que eu só consegui uma vaga no CTA do Carlos Ribeiro porque eu fui pela coordenadoria. Se eu não tivesse sido encaminhado pela coordenadoria de Fortaleza, muito provavelmente eu não teria conseguido uma vaga, porque a demanda lá é muito alta. E realmente eu entendi porque a demanda lá é muito alta, porque a galera é muito massa. A galera é muito gente boa. A doutora Adriana, nossa, mano, um amor de pessoa, um amor, um amor, um amor de pessoa. Eu fiquei assim. Eu lembro que a coordenadora de lá, do Carlos Ribeiro, até falou assim: Tu não quer ir pro Janguru Sul, que é mais próximo de ti? Eu não. Meu amor, atravessa a cidade pra vir pra cá, mas eu vim pra cá. Ela, não, então tudo bem, pode ficar aqui. Gente, maravilhosos, maravilhosos, eu não tenho do que falar. E como ela falou, não, eu conversei com a assistente social também, que me explicou tudo. E ela falou pra mim: tem vezes que realmente pode rolar uns estresse, alguma coisa e tudo mais, mas é normal porque a gente não é perfeito. Eu falei pra ela: não, isso eu super entendo. Todos os lugares têm as suas imperfeições, todos os lugares têm os seus defeitos e tudo mais. E tá tudo bem. O problema é porque lá na policlínica eu tive problema desde quando eu entrei. Não foi uma coisa que eu comecei de boa e depois deu uma caída, depois ficou de boa, depois deu uma caída. Não, já comecei tendo problema. Eu já comecei tendo problema, era nítido que aquilo não ia ser legal. E não deu. Não foi. Sobre o que tinha acontecido, gente, foi isso, né? Esse problema que eu tive na policlínica, eu tive que recorrer à RNP e resolvi. E agora eu tô fazendo. Ontem foi a minha primeira consulta depois de 8 meses. Inclusive, a primeira coleta que eu fiz, que eu falei pra vocês, eu tive que refazer, porque já tinha passado o prazo de validade e eu nem o médico tinha conseguido mostrar. Pra vocês terem uma noção, eu nunca nem vi a cara do médico lá da policlínica, já começa daí. E aí foi para minha primeira consulta, agora já vamos pra parte da consulta. Foi para minha primeira consulta ontem. Tava muito ansioso porque eu tava muito feliz, porque eu ia para minha primeira consulta. Eu tava muito feliz, tipo, hoje é a minha primeira consulta, tô muito feliz, quero saber como é que eu tô. Quando eu cheguei lá, ela conversou comigo, né, explicou e tal, quase tudo de novo. E enfim, vamos lá pros exames. Ela tava olhando meus exames, né, todas as coletas que eu fiz, e aí ela foi bem sucinta. Ela lia meu exame, parecia que ela tava lendo assim carta de tarot, que ela olhava pro exame e falava exatamente o que estava acontecendo comigo. Geralmente você não bebe água, né? Aí eu, não, não tenho muito hábito de beber água, que realmente eu não tenho. Aí ela olhou, gente, ela, você ingere muita massa, né? Aí eu,
bastante. Inclusive, eu sou louco por pão. Inclusive, antes de chegar aqui, eu comi um pão inteiro, parti no meio e comi os dois. Ela olhou assim pra mim, ela, Jerônimo. Aí ela foi e disse assim: pois vamos dar uma diminuída nesses carboidratos, tá bom? A dúvida das pessoas era por quê? Eu fiz um stories dizendo que eu tinha aumentado 5 cópias. E aí as pessoas não sabiam do que se tratavam essas cópias. E as cópias, gente, nada mais é do que a quantidade de vírus, a quantidade de cópias do vírus dentro do organismo. É basicamente isso. Eu tava com a carga viral de 24. A minha carga viral inicial foi 233 mil. Em 2 meses eu fui para 24 cópias, que já é considerado indetectável. E aí, durante todo esse tempo, até hoje, eu tive um aumento de 5 cópias, né? Que não era para acontecer, mas também não é uma coisa alarmante, que tipo, meu Deus, aumentou 5 cópias. Continua indetectável. Mas aumentou 5 cópias por quê? Eu também tinha comentado que eu estava fazendo uso de medicação errada e as pessoas me perguntaram qual era a forma que eu estava me medicando. Era assim. Geralmente, quando eu ia tomar minha medicação, eu abria 2 potes, né? Que é os potes que eu tomo, tirava de um e tirava de outro. Como eu estava viajando a trabalho, então minhas coisas ficavam muito jogadas. Alguns potes de medicação ficavam dentro da minha mala, outros potes de medicação ficavam dentro do guarda-roupa, outros potes de medicação ficavam em cima da cama. Então, eu abria todos. Por exemplo, eu abri esses dois. Abri esses dois hoje, ontem. E aí, tipo, por exemplo, eu tô numa viagem e aí eu acabo deixando eles dentro da mala. E na hora de tomar, eu não encontro. Aí o que é que eu faço? Eu vou no mais fácil, porque eu sei onde é que tá o outro. Aí eu ia lá e abria outro. E aí, quando eu achava esse outro, eu parava de tomar esse outro que eu já tinha aberto e começava a tomar o outro de novo. E assim eu ia abrindo todos os potes. E aí acabou que a medicação acabava um e ficava o outro. Sendo que, tipo, não faz sentido, era para acabar os dois. Só que nunca acabava os dois juntos. Então ela disse que isso não é para acontecer. É bom que eu me organize, abra só dois. Na melhor das hipóteses, comprar aqueles dias da semana que tem, que eu tenho, inclusive. E se organizar, porque eu tive um aumento de cópias, e isso também pode ter sido por conta disso. Primeiro, que ela disse que quando você abre vários potes e você não usa esses potes dentro do prazo que é para você usar, que é de 30 dias, eles vão absorvendo calor, porque eles estão abertos, mesmo que seja uma redondinha, eles vão absorvendo calor, essas coisas e tudo mais. Então, tipo assim, quando eles estão 100% lacrado, né? Muitos dele vêm com pozinho dentro, que é justamente para não ter problema com a medicação. Então ela disse que quando você abre vários potes, esses potes eles ficam expostos, a medicação ele pode ir perdendo um pouquinho a eficácia devido a isso, entendeu? Então ela perguntou se eu estava esquecendo, eu falei, fui bem sincero, gente, nesses exames, nessas consultas vocês têm que ser bem sinceros, independente. E eu falei para ela, olha, confesso que algumas vezes eu esqueci. Inclusive, nessa mesma semana, eu esqueci de tomar uma vez e não tomei na quinta-feira. Eu esqueci de tomar na segunda e não tomei na quinta. Então, ela disse que eu também me resguardasse em relação a isso, porque realmente pode ser que o vírus ele crie uma resistência à medicação e aí vai ser uma coisa bem mais trabalhosa para poder lidar. Então foi por isso que aumentou 5 cópias. Eu estava com 24 cópias, já era para mim estar. Não é que já era para mim estar indetectável, que aparece lá, indetectável. Mas também não era para ter aumentado, né? Que tipo, aumentou, agora eu tô com 29. E aí ela disse que até a minha próxima consulta agora é em janeiro. Então ela disse que até janeiro dá para me correr atrás do prejuízo da água e dos carboidratos, né? Diminuir um pouquinho o carboidrato e tudo mais. E aí ela explicou, não sei muito bem a explicação que ela deu, gente. Não é que foi termo médico, mas é que era muita informação para minha cabeça. Mas ela disse, em tese, ela disse que era devido a questão de aqueles carboidratos que é encontrado em biscoito, essas coisas e doces que eu como. Por quê? Tanto massa, né, a massa do pão, essas coisas, como massa de biscoito, essas coisas, tudo bem que também que levam açúcar. Ela disse que pelo fato de eu ter diabéticos na minha família, essa ingestão muito alta de carboidrato, principalmente aqueles carboidratos simples, que são bolacha, chocolate, essas coisas e tudo mais, ela disse que isso pode levar o meu organismo a realmente ter diabetes futuramente. Então é um nível que já está aumentando. Então ela disse que era bom ir tratando e diminuindo esses carboidratos, principalmente carboidratos simples, para não chegar a esse ponto. E a questão da água era por conta dos meus rins, por conta da medicação, que sobrecarrega os rins um pouco. Então ela disse que não é que o meu rins estivesse, sei lá,
meio que, tá desidratado, isso e aquilo. Não, mas que ela disse que deu uma alterada, mas não é nada grave, nada demais. Mas ela disse que eu começasse a criar o hábito de beber água. E enfim, e aí nessa consulta a gente conversou também, tudo mais sobre a vida. Peguei mais medicação, né? Peguei mais 3 dessas, no caso para 3 meses, né? Porque cada uma dessas vem 30. Então eu peguei para mais 3 meses, eu só vou pegar agora em outubro, julho, agosto, setembro, outubro. Eu só vou pegar agora a medicação em outubro. E a gente conversou, então foi basicamente isso, gente, que aconteceu, para quem tava em dúvida, né? Tô muito feliz que agora eu tenho uma médica para chamar de minha. Uma médica maravilhosa, excelente. Inclusive, elogiei bastante eles lá. Falei que realmente o Carlos Ribeiro é um local que as pessoas sempre me diziam para ir. Vai no Carlos Ribeiro, amigo no Carlos Ribeiro, tu consegue, não sei o quê. Mas como ela falou, você só conseguiu por conta que você veio pela coordenadoria de STIs de Fortaleza. Porque tem pessoas que moram próximas ao Carlos Ribeiro que tentam uma vaga lá até hoje e não tem. Então ela disse que eu só consegui porque foi o Marcos que me mandou. Foi o Marcos que me transferiu. Então, assim, gente, basicamente foi isso que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas que veio de lá do Instagram. Quem não me segue no Instagram e quiser me seguir lá, pode seguir o Menino Positivo. Tá bom? Que lá eu vou estar postando alguns vídeos, informações, reels e também faço live dentro do meu projeto do Vozes da Cidade. E também não esquece de curtir esse vídeo para fortalecer, para me ajudar a crescer e tudo mais. Estou focando nos conteúdos, estou focando nos vídeos. Então me ajudem. Ganhei esse microfone lapela. Ganhei. A Nicole, minha prima, a Jéssica, minha irmã, e o Edilberto, que é o meu cunhado, namorado da minha irmã. Eles me deram de presente. Então, apoiem meu projeto, apoiem tudo isso que está acontecendo, né? Então, me ajudem, certo? Me ajudem. E é isso, gente. Obrigado. Curtam esse vídeo. Não vou pedir para compartilhar, mas só curtir, deixar um comentário, seja lá o que for, gente. De só dizendo, eu amei alguma coisa e tal. Só para engajar, para o YouTube entender que está sendo um vídeo relevante, tá bom? Então, ó, um cheiro, muito obrigado e até mais.